Os verdadeiros motivos de Sócrates ter sido condenado à morte. Vimos em vídeos anteriores que a filosofia de Sócrates era bem diferente do que muita gente imagina. Era uma filosofia permeada de valores aristocráticos e que admirava o militarismo de Esparta. Vimos também que após a tentativa de um golpe militar por Alcebíades em 411 e a efetivação da ditadura dos 30 por Crítias e Cármides em 404, a população de Atenas perdeu a paciência com Sócrates e passou a olhá-lo com antipatia. Essas antipatias levaram Ânito, Meleto e Linco a acusarem formalmente Sócrates. Na Apologia, o próprio Sócrates afirma que Linco representava os oradores, Meleto os poetas e Ânito os artesãos e líderes políticos. Se isso for verdade, grande parte da cidade se uniu para acusá-lo. Dentre os acusadores, o mais conhecido e influente era Ânito. Ânito era um homem de classe média, um curtidor de couro, mas que perdeu todos os seus bens com a ditadura dos 30. Mesmo assim, após a restauração democrática, não usou seu prestígio político para recuperá-los, aceitando integralmente a anistia. Ânito foi amigo de Terâmenes, um dos 30 tiranos da ditadura, mas que se opôs ao regime quando viu que ele caminhava para o terror político. Por causa disso, ele foi morto por Crítias. Então, não é descabido dizer que toda vez que Ânito olhava para Sócrates, ele lembrava do amigo morto por seu discípulo. Além dos motivos políticos, Ânito teve uma divergência pessoal com Sócrates, pois o seu filho passou a se interessar pelos ensinamentos do filósofo, e o pai não permitiu. Ânito tinha bons motivos para acreditar que Sócrates poderia virar a cabeça de seu filho contra a profissão do pai e aproximá-lo dos jovens aristocratas. Então Ânito, Meleto e Linco acusaram Sócrates diante dos juízes. No sistema jurídico de Atenas, qualquer cidadão poderia abrir uma acusação, e se os juízes a considerassem pertinente, o réu seria levado a um júri de 500 cidadãos, escolhidos por sorteio. O júri votava primeiramente para definir se o réu era culpado ou inocente, e, no caso de ser considerado culpado, o júri votava uma segunda vez para escolher a pena. Antes do júri votar, os acusadores e o réu tinham direito de apresentar os argumentos. Sócrates era um filósofo e sabia se expressar com clareza e beleza, e tinha grandes chances de ser absolvido. Mas ele desprezava a multidão e nunca iria pedir clemência a ela. Pelo contrário, ele falou com arrogância, afirmando ser o mais sábio, o mais virtuoso homem da Grécia, o único que tinha uma espécie de oráculo interior que o fazia distinguir o certo e o errado. Foi uma péssima estratégia de defesa, e o resultado foi que o júri o considerou culpado, embora por uma diferença pequena. 280 votaram pela condenação e 220 pela absolvição. Após definir a culpa, o júri deveria votar para escolher a pena. Em Atenas, o júri não propunha a pena, apenas escolhia entre aquela apresentada pela acusação e a que era apresentada pela defesa. A acusação propôs a pena de morte, e cabia a Sócrates escolher uma pena alternativa que fosse aceitável ao júri. O júri aceitaria facilmente a pena do banimento, em que Sócrates deveria se mudar de Atenas por 5 ou 10 anos. Talvez aceitasse também o pagamento de uma multa razoável. Xenofonte afirma que Sócrates se recusou a propor qualquer pena alternativa, pois não reconhecia a sua culpa. Platão afirma que ele fez piada, sugerindo como pena alternativa que ele fosse reconhecido como herói da cidade e recebesse refeições de graça no Plitaneu, o lugar de honra de Atenas. Foi uma piada inoportuna, pois entre os que receberam tal honraria estavam os descendentes de Harmódio e Aristorgiton, que morreram em prol da democracia da cidade. Sócrates, o mestre de ditadores como Crítias e Carmides, pedindo o mesmo tratamento, era um tremendo desaforo.
Depois da piada, Sócrates propôs uma outra pena alternativa: o pagamento de uma multa de uma mina. Uma outra piada: era como se alguém condenado à prisão perpétua propusesse o pagamento de uma cesta básica. Isso deve ter irritado o júri. Platão e outros discípulos, com muita insistência, convenceram Sócrates a propor uma multa de 30 minas, uma quantia que devia ser razoável, mas o estrago já havia sido feito. Na segunda votação, o placar foi ainda mais desfavorável a Sócrates. 360 votaram pela pena de morte e 140 votaram no pagamento de multa. Se esses números estiverem corretos, resta saber por que os 80 indivíduos que absolveram Sócrates na primeira votação resolveram condená-lo à morte na segunda. A resposta está na arrogância de Sócrates diante do júri. E tudo indica que essa arrogância foi premeditada, pois ele queria ser condenado à morte. Em alguns dos seus diálogos, ele destaca a indignidade de morrer quando o corpo estivesse abatido pela velhice. Ele parece ter premeditadamente irritado o júri para forçar uma condenação. Talvez se ele tivesse apelado pela liberdade de expressão que marcou a tradição da cidade de Atenas, ele nem fosse condenado. Se tivesse optado por uma pena alternativa, como sair de Atenas, ele não teria sido morto. Depois de condenado, ele teve a oportunidade de fugir da prisão, mas preferiu beber cicuta e morrer. A morte de Sócrates foi a sua maior vitória. Ela foi um argumento forte para provar que a democracia não é a melhor forma de governo. Atenas e a democracia foram as grandes derrotadas, nas palavras de Isidore Stoner. Quando Atenas processou Sócrates, a cidade se traiu. O paradoxo, a vergonha do julgamento de Sócrates é fato de uma cidade famosa pela liberdade de expressão nela existente processar um filósofo que não era acusado de outra coisa senão exercer o direito de exprimir livremente. Os democratas atenienses tinham motivos para detestar Sócrates, e o seu julgamento ocorreu totalmente dentro das normas legais. Mas os atenienses não deveriam tê-lo condenado à morte. O maior legado da democracia é permitir a voz de dissidentes, mesmo os, como Sócrates, contrários à própria democracia. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.